Muito prazer, eu sou Ivan Lima. E você é bem-vindo aqui no canal Fatos Desconhecidos. Nós, meros humanos, somos apenas uma das milhões de espécies que habitaram e habitam a Terra, não é? Pode parecer estranho pensar sobre a história da vida nesse planeta e as várias mudanças que ocorreram ao longo de milhares de anos, ainda mais se tivermos em mente que dinossauros e seres quase inimagináveis andaram por aqui, concorda? O curioso é que, entre todas as transformações evolutivas que aconteceram, alguns organismos poucos se modificaram em relação a seus ancestrais. Tubarões e crocodilos, por exemplo, são considerados fósseis vivos. Podemos falar que essas espécies, de fato, são sobreviventes, já que, além de estarem aqui na Terra há muito tempo, tivemos poucas mudanças em relação à evolução. Quero falar sobre os crocodilos. Assista qualquer documentário sobre eles e você vai ouvir a seguinte frase: eles não mudaram desde a época dos dinossauros. Isso não é necessariamente uma verdade absoluta, viu? Embora os crocodilos, como os que conhecemos hoje, existam há cerca de 85 milhões de anos, pertencem a um grupo mais diverso e diferente de criaturas que remontam ao Triássico. Os crocodilianos são os últimos representantes vivos dos crocodilomorfa, uma classe ainda maior que se originou há mais de 205 milhões de anos. Eles compartilharam o mundo com os dinossauros e vieram com uma variedade surpreendente de formas. Alguns, como o gigante Sarcosuchus, de 112 milhões de anos e que media cerca de 12 metros de comprimento, eram semelhantes aos seus primos modernos, que também havia predadores formidáveis que nadavam pelos oceanos. Resumindo, os crocodilos modernos parecem antigos, mas são apenas restos de uma linhagem ainda mais antiga e estranha. Talvez o crocodilo moderno que mais se parece com seus ancestrais seja o gavial. Esses animais têm bocas longas e estreitas em forma de espada e que são repletas de dentes assustadores. Os machos, em específico, desenvolvem um enorme nariz bulboso na ponta do focinho, o que os torna bastante engraçados. Os gaviais, de uma forma ou de outra, já existem há dezenas de milhões de anos. Mas o gavial moderno é a última espécie remanescente dessa linhagem. Infelizmente, ele está indo para extinção, com menos de 200 membros reproduzindo indivíduos deixados nas selvas da Índia, Bangladesh e Paquistão. Existe um centro de reprodução de gaviais na Índia que tem realizado um papel importante nos esforços de conservação da espécie. Pequenas populações também estão presentes em 2 parques localizados no Nepal. E se eu te contasse que o ornitorrinco é um animal pré-histórico, você acreditaria? De fato, se formos analisar a aparência dele, realmente parece ter saído de outra era, não é? Quando os naturalistas europeus do século XIX viram pela primeira vez a espécie enviadas da Austrália, ficaram perplexos com um animal tão exótico. Podemos dizer que o ornitorrinco é um mamífero com bico de pato, cauda de castor e que ainda por cima bota ovos. Sabe o que é mais louco sobre esse animal? Apesar do bico parecido com o de um pato e do fato de que bota ovo, é mamífero. Pois é. Os ornitorrincos e os monotremados, que também fazem parte da ordem de mamíferos que botam ovos, compartilham um ancestral comum com mamíferos marsupiais e placentários há mais de 175 milhões de anos. Fósseis raros localizados na Austrália indicam que existiram formas semelhantes a ornitorrincos desde 110 milhões de anos atrás. Embora muitas vezes reconstruído com um focinho mais estreito, o Steropodon, que viveu cerca de 105 milhões de anos atrás, no período final do Cretáceo, era um primo próximo dos primeiros ornitorrincos. Um parente mais familiar do ornitorrinco moderno, conhecido como Obidurodon, foi encontrado em rochas mais recentes, abrangendo cerca de 25 a 5 milhões de anos atrás. Esse animal é diferente do seu parente
parente vivo por ter dentes mais desenvolvidos e algumas características particulares do crânio. Mesmo assim, o formato do crânio é muito semelhante. Em vez de ser um novo tipo de criatura que evoluiu após os dinossauros, o ornitorrinco é um exemplar mais arcaico de mamífero com raízes mais profundas do que a maioria dos outros mamíferos do planeta. Agora falando sobre tubarões. A maioria deles, como o tubarão lixa ou o branco, tem 5 fendas branquiais de cada lado. Porém, existem 4 espécies de tubarões-vaca que possuem 6 ou 7 guelras, uma característica que acredita-se ter sido mantida por milhões de anos de alguns dos primeiros tubarões. Esses bichos de águas profundas, de 6 a 7 guelras, estão entre os mais velhos de toda a espécie. A história evolutiva dos tubarões envolve principalmente os dentes destes monstros. Eu falo isso porque, com exceção de fósseis raros que preservaram restos de partes moles, os dentes são tudo o que é conservado dos restos mortais cartilaginosos desses animais. Fósseis já indicaram que os grandes peixes habitam o mundo há pelo menos 409 milhões de anos. No entanto, provavelmente estão aqui há muito mais tempo. A linhagem dos tubarões de 6 ou 7 guerras é mais recente. Com base em dentes fósseis encontrados, os paleontologistas acreditam que o tubarão-vaca existe há pelo menos 175 milhões de anos. São alimentadores oportunistas, ou seja, comem tudo o que podem. Inclusive, em 2014, um pescador canadense filmou o momento em que um tubarão-vaca tentava roubar um peixe que ele havia fisgado na costa do Canadá. Quando falamos de espécies pré-históricas, todo mundo pensa em grandes animais capazes de te devorar em um piscar de olhos. Mas existem seres, digamos assim, mais desprezíveis, que vivem nesse mundo há milhões de anos. Estou falando dos piolhos. Mas, Ivan, como é que os cientistas sabem disso? Acharam um fóssil de piolho? Isso é algo raro, mas acontece. Em 2004, paleontologistas encontraram um piolho de pena, ou piolho de pássaro, de 44 milhões de anos, que era semelhante aos que vivem nas plumagens das aves aquáticas modernas. Recentemente, os pesquisadores usaram os poucos fósseis conhecidos desse bicho minúsculo, junto com comparações genéticas entre piolhos vivos, para determinar quando as linhagens principais da espécie evoluíram. Os piolhos das penas, em específico, parecem ter se separado dos seus parentes em algum momento, entre 115 e 130 milhões de anos atrás. Exatamente quando pequenos mamíferos corriam pela vegetação rasteira do Cretáceo e dinossauros com penas se aglomeravam em terra. Desde que os piolhos das penas evoluíram para se alimentar de pássaros e dinossauros não aviários cobertos de penas mudaram pouco para acompanhar seus hospedeiros. Quando a gente fala de seres pré-históricos, nem sempre é sobre animal. Existem plantas que já acumularam muita história de vida. A árvore Ginkgo biloba, conhecida como nogueira do Japão, árvore avenca ou simplesmente Ginkgo, também é considerado um fóssil vivo por estar de pé desde o tempo dos dinossauros. Se trata da espécie de árvore inalterada mais antiga que ainda sobrevive, ao menos em relação aos últimos 200 milhões de anos. As sementes dela têm um cheiro muito característico, para não falar outra coisa. E suspeita-se que o odor atrai alguns animais para ajudar a semear a espécie ao redor. Os chineses foram os primeiros a reconhecer o valor do ginkgo há cerca de 1000 anos atrás. Eles ainda usam as sementes, principalmente para fins medicinais, e alguns produtos voltados para a saúde são feitos com um extrato das folhas. Todas as outras representantes da família do ginkgo desapareceram há muito tempo, restando apenas a árvore Ginkgo biloba. Circula por aí uma história curiosa sobre essa árvore, que prova que ela é capaz de sobreviver aos ambientes mais inóspitos possíveis. Um exemplar dela, que tinha sido plantado fora de um templo japonês, sofreu todas as consequências da bomba atômica lançada sobre a cidade de Hiroshima, em 1945. Dizem que ela estava a apenas 700 metros do epicentro da explosão. E mesmo assim,
permaneceu firme. Essa espécie tem uma longevidade impressionante. Ainda é uma jovem quando completa um longo século de vida. A sobrevivência sem precedentes dessa maravilha botânica pode ser explicada de maneira parcial por sua capacidade de vencer pragas e doenças e seu talento para rebrotar, mesmo nas piores condições. Como, por exemplo, um país destruído por uma bomba atômica. Viu como o nosso mundo está cheio de animais e até plantas que são pré-históricos? Enquanto isso, nós somos apenas um grãozinho de areia na história do planeta Terra. Eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus, um grande abraço. Tchau!